Olá, meninos, boa tarde. Então, aqui agora eu vou fazer com vocês as respostas do primeiro exercício de primeira e segunda lei de Mendel, certo? Então, eu vou fazendo aqui as questões e vocês vão vendo se está tudo certo. Logo depois, eu acredito que vocês já consigam saber quanto que vocês acertaram ou não em cada uma dessas questões. Vamos lá. Deixa eu compartilhar primeiro minha tela. Então, vamos lá. Bom, então vamos lá para a primeira questão. A primeira questão, ele diz aqui. Nos porquinhos da Índia, a pelagem negra é dominante sobre a pelagem branca. Um criador tem um lote de porquinhos da Índia negros com o mesmo genótipo. O que deve fazer para se definir se esses indivíduos são homozigotos ou heterozigotos? Deixa eu colocar aqui o meu pincelzinho. Aqui é a minha caneta. Então, vamos cá. Deixa eu só acender a luz aqui rapidinho. Pronto, para ficar. Senão, daqui a pouco escurece e vocês não vão conseguir me ver. Bom, então ele está dizendo que os porquinhos... Eita, deixa eu ver aqui. Os porquinhos... Você tem de dois tipos. Aquele de pelagem preta e aquele de pelagem branca. Então, se eu tenho o indivíduo de pelagem preta dominante sobre o indivíduo de pelagem branca, então eu posso dizer que os indivíduos de pelagem preta são pezão-pezão ou que são pezão-pezinho. E os indivíduos de pelagem branca são pezinho-pezinho. Agora, ele tem indivíduos, todos os indivíduos, eles são pretos. Só que ele não sabe dizer se esses indivíduos são ou pezão-pezão ou pezão-pezinho. Como ele vai descobrir isso? Ele vai descobrir isso fazendo o cruzamento, sempre fazendo o cruzamento teste, que é com o genótipo recessivo. Por quê? Porque se esse indivíduo for pezão-pezão e ele cruzar com pezinho-pezinho, ele só vai ter indivíduos de pelagem preta, porque só vai dar 100% de pezão-pezinho, que é preto. Agora, se esse indivíduo for pezão-pezinho e ele cruzar com pezinho-pezinho, ele vai ter o aparecimento agora de pezão-pezinho, que continua sendo preto. Por que pezão-pezinho? Eu cruzei este com este e este com este. E vai ter também pezinho-pezinho. E aí tem o aparecimento agora da linhagem branca. Então, para a gente saber se um indivíduo dominante é aquela comunidade, eu sabendo que aquela comunidade tem o mesmo genótipo, e eu quero saber se esses indivíduos eles são heterozigotos ou se eles são homozigotos, eu sempre faço o cruzamento teste. E o cruzamento teste nada mais é do que eu cruzar com o indivíduo recessivo. Então, eu pego os indivíduos que são brancos e cruzo com os indivíduos que são pretos, e cruzo com os indivíduos que são brancos. Se nesse cruzamento permanecer preto, eu digo que aqueles indivíduos são todos homozigotos dominantes. Agora, se tiver o aparecimento da linhagem recessiva aqui, aquele indivíduo com certeza é heterozigoto. Então, resposta certa, cruzar com um animal de pelagem branca. Outra questão. Um casal, ao terem um filho, recebem a notícia que a criança apresenta albinismo. Ao constarem o médico, ele explica que seu filho apresenta uma característica recessiva para o gene da melanina e que os dois são normais porque são heterozigotos. Como que você explicaria molecularmente essa mesma função para o casal?
Então, para a gente responder para esse casal, a primeira coisa que a gente tem que estudar e perceber é a questão funcional. Então, quando eu tenho para uma determinada característica o dominante e tenho o recessivo, esse gene dominante ele é funcional. E esse gene recessivo, ele não é funcional. Então, basicamente, o que o médico quis dizer é que o pai e a mãe, eles apresentam duas cópias do gene, uma funcional e uma não funcional. Então, o azão é funcional e o azinho é não funcional. O azão é funcional e o azinho aqui é não funcional. No entanto, quando eles tiveram o filho deles, essa criança, ela recebeu os dois genes não funcionais, ou seja, os dois genes mutados. Por isso que a resposta correta é as duas cópias dos genes do filho são mutantes e por isso não são funcionalmente produtoras de melanina. Ou seja, a criança é albina porque nenhuma das cópias que ela recebe é uma cópia funcional do gene. É o gene que consegue produzir a melanina e por isso que o indivíduo, então, ele é albino. Ou seja, resposta correta, questão. A segunda resposta. Ok? Vamos lá. Terceira questão. Uma planta heterozigota de ervilha com vagem inflada produz por autofecundação descendência constituída por dois tipos de indivíduos, com vagem inflada ou com vagem achatada. Então, uma planta heterozigota. Então, se ela é heterozigota, ela tem duas características. Então, eu vou assumir o A, então, ela é azão-azinho. Eu estou dizendo que ela fez uma autofecundação, então ela cruzou com ela mesma. Então, razão, azinho. Ela tem seus descendentes tanto vagem inflada como vagem achatada. Então, ao acontecer o cruzamento desses descendentes, então, qual a probabilidade dele ser heterozigoto? Ok? Tomando-se acaso um desses descendentes, qual que é a probabilidade dele ser heterozigoto? Então, por exemplo, esse cruzamento aqui, vamos lá. Azão, azinho, um azão, azinho. Vai dar azão, azinho, azão, azão, desculpa. Azão, azinho, azão, azinho e azinho, azinho. Qual que é a probabilidade desses indivíduos serem heterozigotos? Então, eu tenho dois indivíduos heterozigotos de quanto? 1, 2, 3, 4. 2 quartos, que a gente reduz para meio. Então, a chance desse indivíduo aqui ser heterozigoto é de meio. Na próxima questão, ele pergunta qual a probabilidade desse mesmo indivíduo ser homozigoto. Então, a gente volta para a questão anterior. Então, quem é homozigoto aqui? Azão, azão e azinho, azinho. Ou seja, a probabilidade também é meio. Ok? Então, com uma conta só, a gente resolve as duas questões. Próxima questão. Então, a polidactilia se expressa como quando um indivíduo tem dedos extras na mão e no pé. Supondo que um homem, vamos aqui desenhar um homem. Eita, o homem não está acima. Vou riscar aqui. Um homem, quase que ia desenhar uma mulher. Um homem, ele tem 6 dedos em cada mão. Ele se casa, então, com uma mulher que ela é normal.
ela possui um número normal de dedos nos 4 membros. A presença supranumerária é causada por um alelo dominante. Então, aqui eu posso dizer que esse indivíduo pode ser azão traço, porque eu não sei se ele é azão, nem se ele é azão, ou se ele é azão, azinho. Eu sei que a mulher, ela é normal, então ela é azinho. O casal tem um filho com com as mãos e os pés normais. Então, se eles têm um filho com a mão e o pé normal, o filho também é azinho. Então, a chance qual o genótipo desse pai? Então, ele pode ser azão? Não, porque a criança é azinho. Um azinho veio da mãe, o outro azinho só pode ter vindo do pai. Então, o genótipo do pai, a gente sabe que é esse, certo? Então, eles querem saber qual a probabilidade do próximo bebê deles ter polidactilia. Então, é o cruzamento de azinho com azinho. Então, aqui, azinho. Então, azinho, azinho e azinho, certo? Não é uma doença que tem um caráter dominante, então a presença da doença, da polidactilia, é uma doença que é condicionada por um alelo dominante. Quantos indivíduos aqui têm alelos dominantes? Então, basicamente, esses dois, que seria 2 de 4, ou reduzindo meio, que é a mesma coisa que 50%. Então, qual é a nossa questão? 50%. Ok? Vamos lá para a próxima questão. Um homem albino, então vamos já colocar aqui. Um homem, dessa vez acertei. Um homem albino. Um homem míope albino casou-se com uma mulher de pigmentação e visão normal. Porém, filha, então ela veio de um pai que era míope e albino. Sendo a miopia o caráter recessivo, qual a probabilidade desse casal ter um filho, qualquer sexo, de visão e pigmentação normal? Então, vamos lá. Então, se eu estou dizendo que miopia e albinismo é recessivo, eu estou dizendo que a criança albino, um indivíduo albino, ele é azinho. E que os indivíduos azão e azinho são indivíduos normais. E para a miopia, então, um indivíduo que é míope, a miopia também é uma característica recessiva. Então, o indivíduo míope é Mzinho. E o indivíduo normal, ele é Mzinho ou Mzão. Ok? Só troquei a ordem. Então eu estou dizendo que esse homem, ele é albino, então ele é azinho, e ele é míope. Então ele é Mzinho. E a mulher, ela é normal, tanto para pigmentação quanto para visão. Se ela é normal, ela tem o azão, a gente ainda não sabe, e ela tem o Mzão, a gente ainda não sabe. Só que ela é filha de um pai que é albino e que é míope. Então, basicamente, a gente sabe que o genótipo dela, por mais que ela seja normal, o pai dela só poderia ter mandado azinho. Então, ela é azinho. O pai também só poderia ter mandado Mzinho. Então, ela é Mzão. Então, vamos lá. Qual a probabilidade de ter uma criança normal para pigmentação e também para para a pigmentação e para a visão normal?
Então, vamos lá. Então, para a pigmentação, a gente tem uma criança que é um cruzamento da pigmentação. Para a pigmentação, a gente tem cruzamento do pai com a mãe. E para a visão também, do pai com a mãe. Então, vamos lá. Aqui vai dar... Vou fazer pelo punê, porque vocês preferem que eu faça pelo punê. Então, aqui vai dar azão, azinho. Aqui vai dar azinho, azinho. Azão, azinho. E aqui, azinho, azinho. Aqui, então, vai ser Mzão, Mzinho, com Mzinho, Mzinho. Então, Mzão, Mzinho, 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 Mzão, Mzinho, Mzinho, Mzinho. Qual a chance dessa criança ser normal para o albinismo? Então, é basicamente 2/4, que reduzindo dá meio. Qual a chance dessa criança ser normal para a visão? Também 2/4, que reduzindo vai para meio. Então, qual a chance dessa criança ser normal para as duas características? Lembre-se que quando eu quero saber uma coisa e outra, eu multiplico. Então, a gente vem meio para ela ser normal da coloração e meio para ela ser normal da visão, ou seja, 1/4. Ok? Então, essa é a nossa resposta. Ok? Próxima questão. Então, vamos lá. A capacidade de sentir o gosto de uma substância amarga, chamada feniltiocarbamida, ou PTC, deve-se a um gene dominante. Qual a probabilidade de um casal sensível à substância e heterozigótico ter um filho do sexo feminino e sensível também a PTC? Então, a capacidade de sentir o gosto é dada por uma característica dominante. Então, a gente pode colocar um pesão. Então, indivíduos que são pesão, pesão e... Eita, aqui não. Tem indivíduos que são pesão, pezinho. Esses indivíduos, eles são sensíveis. E o indivíduo pezinho, pezinho, é um indivíduo insensível para essa característica. Então, eu quero aqui cruzar um casal. Então, aqui, um homem cruzando com uma mulher. Então, aqui eu estou dizendo que qual a probabilidade deste casal, que é sensível a essa substância e é heterozigótico, então, basicamente, os dois têm essa característica aqui. Então, os dois são pesão, pezinho, cruzando com pesão, pezinho, deles terem um filho do sexo feminino e que seja sensível. Então, a gente sabe, primeiro, que para essa criança ser uma menina, a chance é de meio. Agora vamos saber qual a característica para ela ser sensível. Então, aqui a gente cruza pesão, pezinho, com pesão, pezinho. Então, pesão, 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 pezinho, aqui, pesão, pezinho, e aqui, pezinho, pezinho. Então, qual é a chance dessa criança ser normal? 3/4. E, como ele quer saber também se essa criança ela é uma menina, então o fato dela ser uma menina e ser sensível, então a chance dela é 3/8. Ok? Então, aqui a nossa resposta. Próxima questão. Vamos lá. É bom que você, como vai estar gravado, eu posso estar falando rápido, mas vocês podem ir voltando, ok? E podem me colocar numa velocidade mais devagar. Ou se estou sendo um saco, vocês podem colocar numa velocidade mais rápida desse vídeo, ok? Essa questão é bem legal, por isso que ela vale um pouquinho a mais. Então, um homem, então vamos lá, um homem, eita, toda vez eu erro esse homem. Então, o homem é a setinha para cima, ríspido,
forte para cima. Um machismo também. E a mulher é a cruzinha para baixo. Não sei por que essas características, porque o homem é setinha para cima e a mulher cruzinha para baixo. Não entendo. Eu estou dizendo que o homem ele é sensível a PTC devido ao gene dominante P. E no homem, a sensibilidade ao PTC é devido a um gene dominante P e a insensibilidade ao seu alelo Pzinho. O uso da mão direita é devido a um gene dominante Czão e da mão esquerda Czinho. Um homem canhoto sensível ao PTC casa com uma mulher destra também sensível. E o casal tem 4 filhos, sendo 2 sensíveis e 2 insensíveis. Sendo 4 filhos canhotos, que é extremamente importante, sendo 2 sensíveis e 2 insensíveis. Então, novamente, vamos lá. Então, a sensibilidade é dada por Pzão ou Pzinho. E a insensibilidade ela é dada por Pzinho. O indivíduo que é destro é dado por Czão e Czinho. E o indivíduo que é canhoto, ele é Czinho. Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho um homem que é canhoto. Então, se ele é canhoto, ele é Czinho. E ele é sensível a PTC. Então, ele é Pzão. Eu não sei como é o restante. A mulher, ela é destra. Se ela é destra, ela é Czão. Como eu não sei, ela pode ser Czão, Czinho, eu coloco simplesmente um traço aqui. E ela também é sensível, ou seja, ela é Pzão, traço. Eu não sei se é Pzão ou Pzinho. Então, no entanto, eles têm o cruzamento, eles têm 4 filhos. 2, 3 e 4. Todos eles são canhotos. Então, Czinho, Czinho, e Czinho. Todos eles são canhotos. 2 são sensíveis, 2 é Pzão traço, e 2 são insensíveis, então eles são Pzinho. Qual que é o genótipo do casal? Como que a gente fecha esse genótipo? Pelos filhos. Vamos primeiro para a característica de canhoto. Os 4 são canhotos, então ele provavelmente recebeu um gene do pai, um Czinho do pai, e o outro Czinho só pode ter vindo da mãe. Por mais que a mãe seja normal, ela tem esse Czinho. Então, a gente já fecha que o genótipo da mãe é Czinho, e o pai, Czinho. E agora a sensibilidade? A sensibilidade a gente também prova pela presença dos filhos. Lembre que a gente tem 2 filhos que são Pzinho. Para eles serem Pzinho, eles receberam um do pai e um da mãe. Um do pai e um da mãe. Ou seja, o pai é Pzão, e a mãe também é Pzão. Ok? Então, o correto é a gente dizer que o genótipo do pai é Pzão, Czinho, e o genótipo da mãe, Pzão, Czão. Ok? E agora vamos para a nossa última questão. Então, aqui novamente. Certo tipo de miopia é caracterizado pelo gene recessivo Mzinho. Então, eu falo que o indivíduo que é míope, ele é Mzinho. O indivíduo normal, visão normal, Mzão ou Mzinho. Agora, a odontia é a ausência de dentes. Quem tem odontia é aquele menino do Stranger Things, o menino mais gordinho, esqueci o nome dele.
Agora, ele tem adontia. E é uma criança... a adontia não significa que você não vai ter dentes. Significa que você vai ter uma demora para o crescimento dos dentes. Então, a adontia, ela é determinada por um gene dominante D, zão, ou seja, Dzão, Dzão e Dzão, Dzinho. Um homem com e o indivíduo normal, esqueci de fechar aqui, o indivíduo normal, ele vai ser Dzinho, Dzinho, certo? Então, um homem, vamos aqui, o homem com adontia, então ele tem adontia, então se ele tem adontia, ele é Dzão, traço, ainda não sei. E visão normal, então se ele tem visão normal, ele é Mzão, traço. Ele casa com uma mulher que é míope, então ela é Mzinho, Mzinho, e com os dentes normais, ela é Dzinho, Dzinho. Tendo um filho, eles casam e eles têm um filho que é míope. Essa criança, se ela é míope, ela é Mzinho, Mzinho, e ela também tem os dentes normais. Se ela tem os dentes normais, ela é Dzinho, Dzinho. Se o casal tiver mais um filho, qual a probabilidade dele ser homem e normal para ambas características? Então, a primeira coisa, a gente fecha o genótipo do pai. Então, se a criança é Dzinho, Dzinho, o pai só pode ser Dzão, Dzinho, porque um Dzinho veio da mãe, o outro Dzinho veio do pai. A mesma coisa, se a criança é míope, o pai só pode ser Mzão, Mzinho. Ok? Então, vamos lá. Vamos cruzar aqui primeiro. Então, vamos cruzar Dzão, Dzinho, com Dzinho, Dzinho, ou seja, vai ter Dzão, Dzinho, 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 Dzão, Dzinho e Dzinho, Dzinho, certo? Então, qual a probabilidade dessa criança ser normal? E esses indivíduos aqui, que é 2 sobre 4, que reduzindo vai para meio. Qual a probabilidade dessa criança ser normal para miopia? Então, provavelmente vai ser semelhante, porque vai ser Mzão, Mzinho, com Mzinho, Mzinho. Vai ser Mzão, Mzinho, 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 Mzão, Mzinho, Mzinho, Mzinho. Certo? Então, qual a probabilidade dela ser normal? 2 sobre 4, que reduz para meio, certo? Então, eu já tenho a característica de ser Dzinho, Dzinho, que é meio. A característica de ser Mzão, Mzinho, que vai ser meio. E ele quer que seja também um homem, que também é meio. Então, quanto que dá isso? 2 vezes 4. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Então, 1/8 para essa criança ter essas 3 características. Ok? Então, meninos, deixa eu tirar isso daqui. Vou manter, porque aí eu posso colocar com as contas e vocês olhem com as contas lá na aula. Deixa eu até salvar, assim, com essas contas mesmo. Certo? Deixa eu parar a apresentação. Então, meninos, se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse exercício, vocês me falem, igual para a aula passada. Quando a gente for começar a próxima aula, vocês me digam. Assim, Lucas, eu não entendi por que deu tal conta. Então, a gente volta nessa mesma conta. Ok? Vou parar a gravação aqui e a gente se vê na próxima quarta-feira.